A palavra ambiente registra, né, o conhecimento da vivência que o ambiente, né, e nós próprios somos seres ambíguos, ambíguos, né? Inclusive a palavra ambiente, né, a palavra em português ambiente, né, tem essa peculiaridade, né, de registrar, né, a vivência, a experiência da ambiguidade do ambiente, coisa que não acontece com a palavra em inglês, né, environment, né, e coisa que não acontece com a palavra similar em francês, environ, né, que já implicam, né, uma perspectiva objetivista. A própria palavra implica uma perspectiva objetivista. A palavra ambiente, não. Né? A palavra ambiente, né, ela registra, né, essa ambiguidade do ambiente, né, e, sobretudo, ela registra, né, que o ambiente é objeto, né, e isso é apenas uma determinada condição do ambiente, né, porque, num outro modo de ser, o ambiente não é objeto, né, o ambiente está aquém da cisão sujeito e objeto, né. O ambiente se dá numa dialógica eu-tu, nesse modo, aquém da dicotomia sujeito-objeto, né? O ambiente não é sujeito-objeto no modo fenomenológico de sermos, né? Mas o ambiente é uma dualidade. Né? O ambiente se dá numa dualidade, na dualidade de uma dialógica de uma relação eu-tu. Né? Então, nós, basicamente, né, somos dois modos de ser. Né? Um modo fenomenológico existencial, implicativo, compreensivo, né? Modo de sermos do acontecer, né? Modo de sermos da ação, e nós somos o modo coisa de sermos, né? O modo explicativo de sermos, né? Que envolve o nosso modo teorético de ser e que envolve o modo comportamental. No modo de sermos do acontecer, né, nós existimos, né, como desdobramento de ação. Né? Então, nós somos o modo de ser do ator, que ainda não é dicotomia sujeito e objeto. Né? No modo de sermos acontecido, depois que passa esse processo do instante do modo de sermos da ação, né? E se constitui um modo coisa de sermos, né? No modo acontecido de sermos, no modo de sermos explicativo, teorético ou comportamental, né? Surge a dicotomia sujeito e objeto. Né? Mas a dicotomia sujeito e objeto só vigora nesse modo acontecido de sermos. No modo de sermos fenomenológico existencial do acontecer, da ação, modo de sermos compreensivo e implicativo, existe a ação. Não existe a dicotomia sujeito e objeto. Né? Então é muito importante a gente entender que o ambiente não existe só como objeto. Né? Nós não existimos apenas como sujeitos. Né? A condição de sujeito, a condição de objeto se dá no modo acontecido de nós sermos, no modo teorético de nós sermos e no modo comportamental. No modo de sermos fenomenológico existencial do acontecer, da ação, o ambiente não é objeto e nós não somos sujeito. Nós existimos nesse modo fenomenológico existencial de sermos, numa correlação intrínseca, né, da dialógica da relação eu-tu, do desdobramento de um momento da dialógica da relação eu-tu. Né? E tudo que a dialógica eu-tu não é dicotomia sujeito e objeto. Porque a dialógica eu-tu se dá no acontecer da ação,
né, anteriormente ao modo acontecido de sermos, no qual se constitui o sujeito e o objeto. Quer dizer, então, ontologicamente, quer dizer, no modo mais característico de nós sermos, né, nós mesmos e o ambiente existimos como uma dialógica, como a movimentação de uma dialógica de uma relação eu-tu. O ambiente é um tu e não um objeto, né? Quer dizer, isso caracteriza, né, a ambiguidade do ambiente, né, que está registrada, né, no sentido da palavra ambiente. Né? A palavra ambiente, o conceito de ambiente, é o fundamento de toda a ética ambiental. Né? É o fundamento de uma psicologia ambiental. É o fundamento de uma ciência ambiental. Né? Porque a palavra ambiente registra essa ambiguidade. O ambiente se dá, é experienciado como coisa, como objeto, no modo coisa e objetivo de nós sermos. Né? No modo ontológico de nós sermos, que é um modo fenomenológico existencial, o ambiente não é coisa. O ambiente não é acontecido. O ambiente é presença e atualidade. Ou seja, o ambiente é a vivência da presença e da atualidade. É a vivência do acontecer no modo fenomenológico existencial de nós sermos, no modo ontológico. Então, o ambiente é ambíguo, porque ele pode ser coisa, ele pode ser acontecido, ele pode ser objeto e ele pode ser acontecer. Ele pode ser tu, né? Ele pode ser vivência da presença e atualidade de uma dialógica eu-tu, nesse modo fenomenológico existencial que nós temos. Então, existe essa ambiguidade do ambiente como tu e o ambiente como objeto. Né? E, ao mesmo tempo, né, nesse modo fenomenológico existencial de nós sermos do acontecer, da presença e da atualidade, da dialógica do ambiente como relação eu-tu, do ambiente como tu, né, existe a dinâmica interativa entre eu e tu. O ambiente como tu. Né? O que quer dizer, nesse momento da vivência dialógica, da vivência fenomenológica existencial, da presença e da atualidade do ambiente, no modo de sermos do acontecer, no modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, né? O ambiente se dá como possibilidade. O ambiente não é uma coisa, não é uma realidade. Né? O ambiente é possibilidade que se desdobra. Né? Remetido, enquanto possibilidade, a um eu, com o qual intrinsecamente se correlaciona, né? Com o qual intrinsecamente está vinculado. Né? Eu esse que igualmente não é coisa, não é acontecido. Né? Eu esse que é vivido como logos, como fenomenologos, e que é vivido também como possibilidade, remetido a esse tu, né, com o qual ele se vincula. Então, na dialógica da relação eu-tu, que se dá na presença e na atualidade do modo ontológico de nós sermos, do modo fenomenológico existencial de nós sermos, o eu se remete ao tu como possibilidade e o tu se remete ao eu como possibilidade. Né? E, na verdade, essa dinâmica de remetimento recíprocos como possibilidade do eu para o tu e do tu para o eu, cria a esfera do entre. Né? O entre como uma esfera de logos, uma esfera de fenomenologos, de ontologos, de sentido, né? Que envolve o eu e o tu. O eu que se remete ao tu e o tu que se remete ao eu. Né? O eu que se remete ao tu como possibilidade e o tu que se remete ao eu como possibilidade. E o que existe é essa esfera do entre, essa esfera do inter, ou seja, a interação.
A interação é o que se dá na vivência desse modo fenomenológico existencial, no qual o ambiente é tu, parceiro de uma interação no modo fenomenológico existencial de nós sermos. Né? O que quer dizer, é este modo fenomenológico existencial de nós sermos que é o modo ontológico, né, de sermos tanto nós próprios enquanto eu, como o ambiente como tu. A ontológica do ambiente se dá no modo fenomenológico existencial de nós sermos, da mesma forma que a ontológica de nós próprios. A ontológica de nós próprios e do ambiente é fenomenológica existencial, no modo de sermos do acontecer. Quer dizer, a ética ambiental, né? A ética como aquela residência, vamos dizer assim, né? No modo mais básico, mais originário de nós sermos, a ética ambiental, portanto, é ontológica, é fenomenológico existencial, né? Não é uma ética teórica, né? A ética teórica não envolve, não engloba a ontológica do ambiente, né? Modo de sermos no qual o ambiente se dá no seu modo mais originário, né? Mais ontológico, né? Mais ético, né? A ética ambiental se dá no modo fenomenológico existencial de nós sermos. A ética ambiental, a ontológica ambiental, é fenomenológica existencial. É compreensiva e implicativa. Não é explicativa. Né? Por mais que o ambiente, na sua condição de coisa, na sua condição de objeto, seja também importante. Né? Apenas a ética ambiental, né? O modo mais ontológico de se dar ao ambiente, não é explicativo, mas implicativo e compreensivo, fenomenológico, existencial e dialógico. O ambiente como tu, na dialógica, na presença e na atualidade de uma relação dialógica eu-tu. Esse é que é o modo ontológico e ético do ambiente e da ciência ambiental.